Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Diego Silva e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que instala, na verdade, como você constrói, essa Bíblia aqui aí no seu projeto, ou até mesmo criar um aplicativo do zero de uma Bíblia offline em SQL, beleza? Para quem não sabe, o SQLite foi lançado aí recentemente no Flutterflow, a gente vai estar usando esse banco de dados, no caso esse banco de dados offline, que a gente consegue aí trabalhar com dados, muita velocidade, muito mais rápido do que com um banco convencional online, beleza? Então a gente vai estar utilizando, então no caso vamos estar instalando a Bíblia aí no seu aplicativo via SQLite, beleza? Eu tenho 3 versões de Bíblias, vou estar instalando uma aqui nesse vídeo, tá? E vou deixar, no caso, as outras, caso você queira baixar essa aplicação completa, e vou deixar separadamente ali para você estar baixando ali, ou se você quiser as 3 também, numa aplicação só. Lembrando que quanto mais versões da Bíblia, mais pesado vai ficar seu aplicativo, dependendo aí, você não vai conseguir instalar. Então recomendo que você tenha ali no máximo as 3 Bíblias aí no seu aplicativo. Se ficar muito pesado, tira uma, tá? Não deixa muito, porque como está em forma de teste ainda, então tem muito a aperfeiçoar. Mas, sem mais delongas, vou mostrar para vocês como faço, passo a passo aqui. Vou deixar esse modelo aqui para vocês aí na descrição do vídeo, para que vocês acompanhem o vídeo, colocando aí certinho aí como que você faz acompanhando. E também vou deixar o projeto completo, no caso esse projeto aqui completo, depois que a gente terminar, para você estar clonando aí, fazendo os seus testes. E também vou deixar o link do download de um APK, caso você queira instalar no seu celular e fazer os testes antes mesmo de prosseguir aí colocando essa nova função aí na sua aplicação, beleza? Então, vou deixar o link aí na descrição para você baixar um arquivo .db, que é no caso o arquivo SQL, para você adicionar aqui no seu projeto. Então você vai vir aqui em configurações, vai vir aqui no SQLite, vai ativar essa opção e vai fazer o upload desse arquivo, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é esse arquivo aqui, beleza? Tem 5 megas aí esse arquivo. Vou abrir, esperar fazer aqui o upload. Eu já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer aí, para mais para frente trazer mais vídeos para vocês, beleza? Então, beleza. Então aqui já fizemos o upload, a gente precisa agora fazer as carry, o read e o carry, que é a gente fazer as leituras dessa tabela. Eu tenho esse banco de dados aqui do SQLite, eu tenho 2 tabelas dentro dele, que é a tabela da Bíblia, na versão ARA, e também eu tenho a tabela de livros, para listar todos os livros com a numeração dos capítulos, o máximo de capítulos que cada livro tem, beleza? Então vou vir aqui, eu vou deixar também na descrição do vídeo esses códigos que você está copiando, vou colocar aqui o get Bíblia, para fazer a busca na Bíblia. Então, você pega esse código aqui, beleza? O que esse código faz? Ele vai selecionar todos os arquivos na Bíblia, e no caso na tabela Bíblia SQL, no caso SQLite, no caso não é essa tabela aqui, tá? Vou mostrar para vocês que não é essa tabela aqui. Então eu vou vir aqui no meu banco de dados, e vou pegar o projeto, vou abrir esse projeto aqui para mostrar para vocês que não é essa tabela aqui, tá? Porque aqui tem aqui minhas estruturas, então tem essas 2 tabelas aqui no banco de dados, tá? E aqui no caso é Bíblia SQLite, então o nome da tabela é Bíblia SQLite. Então lembrando que tem que ser o mesmo nome da tabela, tá? Quando você for puxar aqui, você não vai puxar nada, tá? Então você tem que colocar aqui o mesmo nome que está lá nessa tabela. Então tá aqui Bíblia SQLite. E a outra tabela, no caso aqui, é Get Livros. Então vou fazer primeiro essa aqui, depois a gente... E aqui as coisas que tem aqui, no caso as colunas que tem aqui na nossa tabela, o ID, o Book Number, Name, o Book Number, Sharp, Verse, Text e Versão. Eu vou estar configurando elas aqui na coluna, tá? Quando eu terminar de configurar, eu volto para vocês em 1 segundo. Beleza, terminei aqui. Lembrando que você tem que colocar certinho o type, tá? No caso aqui de cada coluna, no caso eu coloquei aqui o ID inteiro, Book Number em string, e assim vocês vão observando aqui e coloca certinho também para não ter problema. Nesse código a gente precisa filtrar, no caso aqui, vai filtrar por livro e capítulo, certo? Então a gente precisa colocar essa variável aqui para ele filtrar, No caso essa variável aqui, de livro, certo? Em string mesmo. E capítulo, beleza? Então, capítulo é inteiro. Beleza, a gente vai ter essas 2 variáveis que vai filtrar, no caso,
todas as informações que vem da nossa tabela. Então vou adicionar aqui, beleza? Ok, adicionei aqui. Agora a próxima que a gente precisa adicionar é os livros, né? O get livros. Então vou vir aqui adicionar o get livros e vou colocar aqui o nosso comando aqui, certo? Que no caso aqui vai buscar todas as informações na tabela listar livros. Lembrando que não é listar livros na tabela, né? Vou voltar aqui para ver o nome da tabela. O nome da tabela é get livros. Então vou vir aqui, modificar a tabela e vou pegar exatamente esse nome que está aqui para não ter nenhum erro aqui na nossa busca, né? Caso get livros. Perfeito, a gente precisa só colocar aqui os output, né? Eu vou selecionar aqui, a gente precisa adicionar aqui no caso o ID, né? O book number, aqui o ID, e o book number, e por último o capítulo, né? O máximo de capítulo que vai ter, né, em cada livro. Então vou colocar aqui inteiro. Beleza, não vai ter nenhuma variável aqui e vamos adicionar. Perfeito, agora a gente já tem, né, duas consultas aqui no nosso banco de dados do SQLite. Agora a gente precisa configurar nessas consultas aqui no nosso projeto. A gente não vai fazer nem upload nem nada, porque a gente não tem necessidade, porque é um aplicativo da Bíblia, não vai precisar fazer nenhuma alteração, nem deletar nem nada. Então eu vou voltar aqui, né, e vou configurar agora meu Listing View, certo? Para configurar o Listing View, você vem aqui em Backend Query, e agora você pode usar aqui o SQLite Query, beleza? E aqui, no caso, eu vou fazer o get Bíblia. Aí, colocar as variáveis aqui. Lembrando que um detalhe importante, antes de eu fazer isso aqui, a gente precisa criar aqui no data type, beleza? A gente precisa criar aqui no caso Bíblia User, né? Para que assim que o usuário entrar na aplicação, né, não dê nenhum valor nulo. Então você clica aqui, ó, Bíblia User, coloca livro, capítulo e máximo de capítulos e coloca aqui, beleza? String, inteiro e inteiro. No AppState também a mesma coisa, você vai colocar uma referência, né? Você vai colocar uma referência. Deixa eu fazer aqui do zero para mostrar para vocês. Só vou copiar isso aqui. Tá? Então você vai vir aqui, vai adicionar aqui por exemplo, Bíblia User referência, por exemplo. Vai vir aqui em Data Types, vai colocar aqui a Bíblia User, colocar em persistente e não vai ser lista, tá? Então create aqui. E aqui nos valores default é muito importante, tá? Se você deixar vazio aqui, quando o usuário entrar na sua aplicação, ele não vai receber nada, no caso não vai ter nada, porque você tem que colocar aqui um default. Então vou colocar aqui o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, e o máximo de capítulo que tem no livro de Gênesis é 50, beleza? Então clicar aqui em salvar, perfeito. E deu alguns erros aqui, mas é só a gente configurar depois. O caso aqui é o Bíblia User, aqui é livros, e aqui é o capítulo. Aqui Bíblia User, capítulo. Então deixa eu só formatar aqui para não ter problema. Beleza, tem mais alguns errinhos aqui, mas são os erros que eu escolhi da nossa data type. Então não vai ter nenhum problema, a gente está arrumando eles aqui agora. Então vem aqui, depois aqui é capítulo. Tá, ok. Então se o capítulo for igual a 1, ele não vai conseguir voltar, né? Porque não tem lógica que ele voltar se o capítulo for igual a 1. E aqui, a outra condição, né, de desabilitar o botão é que se o capítulo, né, o número de capítulo for igual ao máximo de capítulos, né, ele também não vai conseguir avançar. Por exemplo, chegou Gênesis 50. Gênesis 50 é o último capítulo do livro de Gênesis. Então ele não vai conseguir avançar, vai desabilitar o botão e vai ficar em vermelho aqui para o usuário, dessa forma aqui. Tá? Então, perfeito. Agora a gente precisa configurar. Deixa eu só arrumar aqui também. A gente só precisa agora configurar a nossa lista em view, né? Deixa eu só terminar de arrumar isso daqui rapidão. Tá? Beleza. Ok. Agora na nossa lista em view aqui, deixa eu fazer o seguinte, ó. Clica aqui na nossa lista em view. Vai vir aqui no Backend Query. E a gente precisa adicionar aqui, ó, SQLite Query. A gente vai adicionar aqui, ó, get Bíblia. E a gente vai colocar as variáveis. A primeira variável é o livro. Então aqui é o AppState, Bíblia. E pegar em livros aqui. Ok. E a segunda é capítulo. Então aqui é AppState, capítulo. Beleza?
Perfeito. Então a gente já criou aqui nossa lista do nosso SQLite da Bíblia. A gente vai colocar aqui os valores, né, em cada, no caso aqui é o versículo, né, texto. Beleza? Vou colocar aqui o default. E aqui o número, no caso, é o versículo. Então aqui no caso aqui no get row. E aqui verse. Tá? Vamos colocar aqui número também. Vamos colocar aqui default de 0. Perfeito. Então agora a gente já consegue, né, visualizar essas informações se a gente baixar, né, o APK ou se você rodar ele no Android Studio. Nesse caso, eu vou estar rodando no Android Studio porque, imagina, se ficar toda hora baixando o APK, demora pra caramba. Então eu vou estar colocando essa aplicação no Android Studio e eu volto com vocês em um segundo. Beleza, voltei aqui, já carregou aqui a minha aplicação, né, aqui no Android Studio, certo? Então tá aqui, né, a nossa Bíblia já está funcionando perfeitamente aqui no nosso banco de dados, certo? A gente só precisa agora configurar, né, aqui os livros, no caso, né, para ele filtrar todos os livros aqui e, consequentemente, os capítulos, tá? Para a gente estar puxando, né, aqui no caso. Deixa eu ver se está funcionando aqui já, ó, não está funcionando esse botão aqui também. A gente vai configurar esse botão, justamente com esse botão aqui também. Beleza? Então, vamos voltar aqui no nosso projeto. Deixa eu voltar aqui. Primeiramente, vamos vir aqui em livros. Tá? A gente vai vir aqui na nossa lista envio de livros. Vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de ser get biblio, vai ser get livros. Tá? Então, vou confirmar aqui. E agora a gente precisa colocar aqui o valor que ele vai buscar, no caso, book number. Vou colocar aqui também o default. Perfeito. Então aqui a gente também tem uns livros, né, que ele vai buscar, né? Só que a gente precisa também pegar os versículos. Se eu ver aqui em home, selecionar aqui, por exemplo, está navegando aqui certinho lá para livros, né? Então não tem problema. Vamos ver a questão aqui de passar, não está nada configurado aqui. Então vou vir aqui, eu preciso configurar essa ação para ele passar para o próximo capítulo do livro. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, dou um update, certo? Bíblia user, eu vou setar um valor, caso posso dar upload, na verdade, e eu vou dar upload de quem? Capítulo, né? Que no caso é o capítulo que a gente está ali presente. E o que eu vou fazer? Eu vou incrementar 1, certo? Porque ele está no capítulo, vamos supor, no capítulo 1, incrementando 1 para o capítulo 2, e assim sucessivamente, beleza? Então essa ação aqui de pular para o próximo capítulo já está configurado. E a ação agora também de voltar, né? A gente pode configurar aqui também. Caso eu vou dar aqui um update, Bíblia aqui, update failure, e a gente vai dar update aqui no capítulo, certo? Só que ao invés de a gente incrementar, agora a gente vai decrementar. Pronto, perfeito. Lembrando que esse botão ele desativa, né, caso chegue no 1, né, no capítulo 1, e caso chegue no capítulo 50 aqui, também ele desativa automaticamente ali para o usuário não dar de cara com uma tela branca, porque não vai existir mais informações ali para buscar no banco de dados. Feito isso, a gente precisa agora configurar aqui os livros, né? Vou vir aqui na ação, clicar nesse container, vou vir aqui e vou colocar uma ação. Essa ação vai navegar para capítulos. Lá no capítulos eu tenho uns parâmetros, né, que eu coloquei lá, que é o parâmetro de livros, né? Porque eu preciso levar as informações daqui, então book number, e eu preciso levar as informações do capítulo. Então coloco aqui capítulo. Beleza. Feito isso, ele vai navegar, né, lá para a nossa tela de capítulos. Então eu vou vir aqui em capítulos. Agora eu preciso listar os capítulos, né? Para fazer isso, tem uma função que eu criei aqui, que é literalmente uma função de listar capítulos. O que essa função faz? Basicamente, né, ela pega o número 1, né, e ela faz uma lista até o máximo de capítulos, aqui, até o máximo de número que tem. Por exemplo, fazer um teste aqui, vamos supor que eu tenha 20 números no máximo, né? Então ele vai fazer uma lista para mim, vai retornar uma lista, né, em valores inteiros, de acordo com o que eu coloquei aqui, né, a informação que eu coloquei, tipo de 1 a 20. Então, para fazer isso é bem simples, tá? Eu vou deixar esse código também para você copiar na documentação, beleza? Então, depois disso, só vim aqui no nosso Grid View e a gente vai colocar aqui, por exemplo, não aqui, mas aqui. A gente vai vir aqui em funções,
tá? O listar capítulos, ele pede para informar o número. Qual que é esse número? O capítulo, é o máximo de capítulos que tem, né, nesse livro. Então a gente pode colocar aqui map list, confirmar, aqui, tá? Clicar em salvar. Perfeito, agora a gente vai vir aqui no número, né? E a gente vai pegar de onde está vendo esse número aqui, lista capítulos, tá? A gente pode até colocar aqui no formato de número mesmo normal, 1, 2, 3, perfeito. Então vai listar aqui todos os números, né, de todos os capítulos, do capítulo máximo, no caso, que tem em cada livro, tá? Aí depois, por fim, a gente pode colocar uma ação aqui, para ele, no caso, dar um update, upstate, né? Em Bíblia usa referência, ele vai setar um valor, certo? Aqui em Bíblia usa referência. E aqui em livro, a gente vai colocar livro, tá? Da nosso parâmetro, capítulo também. E o máximo de capítulos também vai ser aqui, capítulos, beleza? Na verdade, o máximo de capítulos não é esse daqui. Na verdade, a gente não vai utilizar o máximo de capítulos aqui nessa aula, porque não precisa, tá? Só vou confirmar aqui, perfeito. Na verdade, a gente vai usar sim, só que um detalhe importante aqui em livros, a gente precisa, na verdade não em livros, mas aqui em Bíblia, eu preciso fazer um get. Aqui, por exemplo, eu vou vir aqui nessa ação, né, antes dele navegar, eu vou fazer um get aqui, porque eu preciso saber o máximo de capítulos, porque na lista, eu poderia ter colocado na lista, ficar mais fácil, por exemplo, aqui nessa lista, deixa eu vir aqui navegar, eu poderia colocar daqui, na verdade já tem aqui o máximo de capítulos, né, então eu não preciso fazer esse get aí, na verdade, eu acabei me confundindo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse aqui, vou voltar aqui em capítulos, na verdade é em capítulos mesmo. Como eu estou trazendo a informação aqui do livro, eu estou levando aqui o capítulo, certo? Esse aqui é o máximo de capítulos, tá? Aqui, no caso, o capítulo é o máximo de capítulos. Vou até renomear aqui para não confundir vocês, tá? Beleza? Porque aí o que acontece? Esse máximo de capítulos é o número máximo que cada livro tem, de capítulos. Aí aqui em capítulos ele vai listar essas informações, e quando ele clicar aqui, por exemplo, em um capítulo que ele selecionou, a gente precisa informar qual que é o capítulo, não é esse máximo de capítulos aqui. Esse capítulo vem daqui, da nossa variável, da lista de capítulos que a gente está fazendo, tá? É um index da lista. Ou pode colocar sem formatação mesmo, confirmar. Agora o máximo de capítulos é da variável máximo de capítulos. Perfeito. Feito isso, agora a gente já pode navegar, no caso, para nossa homepage, no caso nossa Bíblia page. E aqui você pode colocar o que você quiser aqui no caso. Eu vou desabilitar essa opção de ele voltar para essa página novamente, quando ser que ele queira voltar lá pelo botão mesmo de voltar. Perfeito, então agora já configurou, né, as partes aqui mais importantes. Eu vou dar aqui um pub to repository, né, para ele mandar essas informações lá para o meu GitHub, e consequentemente eu vou refletir essas informações lá no meu Android Studio para mostrar para vocês, né, como que tá esse aplicativo, como está funcionando. Então ele já enviou aqui, você percebe que é muito mais rápido do que você está fazendo o download do APK, instalando no seu celular. Imagina só, cada teste que você for fazer, você tem que tá fazendo isso, é um dor de cabeça e tanto. Então beleza, chegou aqui, eu vou dar um Ctrl T na verdade, né? Não estou mais no Mac, estou no Windows. Então Ctrl T, ele vai carregar essas informações aqui lá do nosso GitHub, ele carregou 20 arquivos aqui do nosso GitHub. Geralmente, às vezes é bom você dar um pub get aqui, né, para caso tenha alguma informação que foi alterado, né, é importante, você não consegue dar um restante reload quando você clicar para rodar a aplicação aqui novamente. Então vamos aguardar aqui, né, carregar nossa aplicação, coisa de segundos, né, não vou nem cortar porque não tem necessidade, já carregou aqui nossa aplicação. Então agora a gente vai fazer os testes, né, deixa eu até colocar aqui para ficar melhor para vocês. Seguinte, eu coloquei aqui a função para avançar os capítulos, né? Você consegue ver que avança aí muito mais rápido do que se ele estivesse pegando de um banco de dados. Olha só a velocidade, entendeu? Aí se eu clicar aqui, por exemplo, no livro, né, vai listar, não coloquei não coloquei na verdade scroll na nossa lista, né? Então vou vir aqui em livros, aqui ó, tem que colocar scroll aqui nessa lista em view, então vou habilitar essa informação aqui, que ele vai expandir, né, de acordo com as informações que tem na nossa lista em view.
beleza? Já vou dar até um push de repositório, mas eu vou testando aqui por enquanto. Deixa eu só abrir aqui novamente. Eu vou selecionar aqui um livro qualquer, vou selecionar aqui, por exemplo, o livro de Números. Então, eu trouxe aqui as informações, né, da quantidade de capítulos. Tipo, Números tem 36 capítulos. Para a gente confirmar isso, a gente vem aqui, por exemplo, em Números, que é o Números 36 capítulos, no máximo. Então eu posso selecionar aqui, Números 36, e você observa que ele não consegue avançar mais aqui, ó, caso esteja no último capítulo de Números, né? Claro, no outro aplicativo eu coloquei uma função que tem outro botão para ele pular de livros, né? Se você quiser ter essa aplicação, novamente vou deixar aí o link para vocês terem acesso na descrição do vídeo. Aqui também eu consigo voltar normalmente. Então é isso, ó, praticamente a nossa aplicação está funcionando perfeitamente. Vou dar o Command T aqui, ver se ele manda essas informações para nós aqui. Que aqui eu já dou uma nova carregada que a gente consegue ver aqui o nosso Listen View funcionando perfeitamente. Então basicamente é isso, pessoal. Eu fiz aqui uma versão bem light mesmo da Bíblia. Claro que eu vou deixar aí o link para vocês terem acesso, se vocês quiserem adquirir, no caso, as versões mais completas, né, mais complexas, tanto de editar texto, tá aumentando o tamanho da fonte, a cor de fundo, tem 7 opções de cor de fundo. Então, a versão também, se vocês quiserem trabalhar com mais versões, eu vou estar deixando aí o link na descrição, tá, para você estar adquirindo. Então, se eu clicar aqui em Números novamente, agora eu consigo listar, né, todos os livros aqui da Bíblia. Eu também coloquei um buscador na versão, na outra versão da Bíblia, então você pode também estar colocando normalmente. Clica aqui em Mateus, por exemplo, ó, Mateus capítulo 9. Vai trazer aqui Mateus capítulo 9 de uma forma muito mais rápida, tá? E olha que eu tô na versão debug, né? Se você instala isso aqui no celular, cara, é muito rápido, tipo, muito rápido mesmo, entendeu? Você consegue passar aqui de versões. Ó, outro detalhe também aqui, ó, que a gente pode configurar, por exemplo, vamos supor que o usuário tá lendo fazendo uma leitura responsiva aqui. Aí, vamos supor, tá no capítulo 2 aqui, vai clicar pro 3. Só que ele clicou, mas ele não foi lá pro começo, né? Então a gente pode colocar um scroll, né? Por exemplo, tá aqui em Bíblia, a gente pode vir aqui no botão. Quando ele passar de capítulo, a gente pode colocar aqui um scroll to, coluna, né, no caso é a coluna que está dentro do scroll, aqui coloca beginning, né, para ele voltar lá para o começo. A gente pode copiar essa informação e também colocar aqui quando ele voltar, né, para ter essas informações, para que quando o usuário clicar, né, voltar lá para a coluna da scroll automaticamente lá para cima, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, qualquer dúvida, comenta aí, na medida do possível eu vou estar respondendo cada um de vocês. Grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.